Vai falar de saúde emocional hoje. Pedir dicas aí para ele de como a gente pode manter aí um dia a dia mais saudável, mais tranquilo. Todo mundo tenta, se vocês tiverem sugestões também, quiserem compartilhar o que vocês têm feito na rotina de vocês, né? Diz que é muito bom a gente ter rotina, realmente, pra gente se ocupar, né? Eu tô mantendo a minha rotina, já tinha uma rotina assim, a período da manhã, por exemplo, eu mantenho a minha rotina. E aí o resto do dia a gente tem que realmente se reinventar, procurar o que fazer. Quem tem criança acaba sendo bom, porque é uma forma da gente se distrair também, interagir. E embora a gente tenha que ser criativo, viu, gente? Porque eu vou falar. As crianças sofrem também com isso, né? A criança tem mais energia, quer correr, quer brincar, e aí ficar dentro de casa. Eu fiz um programa com a Camila, do Medita Kids. Para quem tem criança, é uma ótima dica. Vai lá no perfil dela, chama Medita Kids. E ela dá algumas brincadeiras que, além da criança se distrair, acalma. Tem algumas dicas que ela dá que acalma tanto a criança quanto a gente. Muito legal. Cadê o Dr. Roberto? Vou tentar chamar o Dr. Roberto. Vamos lá. Roberto. Entrou. Vamos lá, Dr. Roberto. Vou chamar. Peraí. Convidar. Eu fixei o nome dele, gente, que ele é bem famoso. Aí quem estiver passando aí, já vê que é entrevista com o Dr. Roberto. Olá. Tudo bom, Dr. Roberto? Se imagina não está aparecendo aqui. Tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível. Estamos com saúde, está tudo bem, né? A gente fala desse jeito agora. É o que eu tenho dito, né? Eu estou vendo a minha imagem fixa. Eu estou te ouvindo, te vendo, mas a minha imagem está fixa. Espera aí. Deixa eu tentar tirar aqui. Não tá aparecendo. Deixa eu mudar a minha internet. Vamos lá, de novo. Vamos ver agora. Agora vai. Estou aqui, mas continuo assim, sem ver a imagem. É engraçado. Eu mudei a internet aqui. Deixa eu mudar de novo, ver se é isso. Espera aí. Tem várias aqui que dá para usar. As pessoas não sei como está aparecendo. Espera aí que eu vou começar de novo, chamar ele de novo. Vamos lá. Vamos ver se dá certo agora. Oi, gente, boa tarde. O bate-papo vai ser bem legal. Vocês podem participar, tá bom? Estou aqui. Continua não aparecendo. Estou aqui. Doutor, vamos conversar assim mesmo? As pessoas acreditam que estejam ouvindo, né? Eu acho que o importante é ouvir mais. Eu não sei se as pessoas estão lhe vendo, me vendo, como tá, mas vamos lá bater o papo. O senhor está super atuante. Diariamente o senhor tem feito live? Tenho feito lives diárias desde o dia 19 de março, né? No meu canal aqui do Instagram. Né, no meu perfil do Instagram, e vários outros que me convidam, como você também, né? Para poder falar nesse tempo de tanta crise, tanta dificuldade que as pessoas estão passando, poder
falar do ponto de vista da psicologia, da medicina, do ponto de vista sistêmico, o que nós podemos fazer para ajudar, né? Como é que nós podemos, de alguma maneira, mais suave, passar por tudo isso, o que a gente pode fazer no dia a dia para facilitar essa travessia aí. E tem sido, assim, um canal que eu sim, me sinto... talvez eu esteja também sendo muito mais ajudado até do que ajudando, né? Porque é muito bom poder participar com as pessoas, né? Toda semana a gente fazia grupos de estudo presenciais, então estava sempre com muita gente, e isso tendo que parar, é claro, né? A gente sente a falta também de estar com as pessoas, com os amigos, com os alunos, e essas lives diárias, eu acho que eu digo para eles, tem ajudado tanto eles quanto a mim também. É um momento de nós nos confraternizarmos, trazermos notícias positivas, não só ficar naquela vibe de notícias negativas, ruins, de tragédia. Sim. Dicas, o pessoal dá dicas também, dica de cursos online, de filme. Então é uma hora diária que a gente consegue estar junto e principalmente sentir que a gente está junto. Acho que esse é o objetivo principal das lives. Quando eu comecei lá atrás já sabia que isso ia se estender muito tempo, né? E ainda vai provavelmente. Então tem sido muito bom participar, e agradeço a oportunidade também de estar aqui junto com você, com o pessoal que segue, né, a TV e tudo mais. Sim, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, e realmente essas lives agora, mais do que nunca, elas estão bombando, né, o termo mesmo, porque a gente se sente com companhia, né, mesmo cada um no seu lugar, uma conversa que a gente consegue ter, e não só a gente que acaba conversando, mas as pessoas interagem e também fazem perguntas, é uma maneira de se distrair, né, doutor? É ótimo. Com certeza, eu digo para as pessoas que elas precisam ter uma rotina. Uma das maneiras das pessoas não enlouquecerem, não surtarem, né, é que a gente procure, dentro do possível, manter uma rotina saudável no dia a dia. Então é fundamental que a gente use o tempo para coisas agradáveis, produtivas, né? Fazer cursos online, assistir uma série bacana, ver vídeos, conversar com as pessoas mesmo através de aplicativos e tudo mais. Então, dessa maneira, eu falo para as pessoas, não fica no sofá de pijama o dia inteiro, pelo amor de Deus. Né? Se arrume, mas eu não vou sair, eu estou aqui sozinho, não importa. Faça uma rotina diária o mais bacana, o mais agradável possível, porque a gente não pode entrar num clima negativo, de pessimismo, porque as pessoas nesse momento é muito fácil entrar numa depressão, né? Se a gente não se cuidar. Então é fundamental que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais saudável possível dentro desse momento. Sim, deixa eu só explicar que tem mais gente entrando. A gente não está conseguindo ver a imagem do Dr. Roberto, a gente já tentou aqui várias vezes, mas tem o áudio, gente, tá? Então, a gente está seguindo aqui, porque a gente já tentou umas 3, 4 vezes aí com a imagem. O importante é a gente ouvir as mensagens que ele tem para passar para a gente. O Dr. Roberto Debski é médico e psicólogo, faz constelação familiar, ele é super, como eu posso falar, ele trata da saúde física e emocional das pessoas com mérito, de uma forma integrativa, né, doutor? É isso que eu acho legal, assim, da sua dedicação aí para as pessoas, para a medicina. Essa é a maneira que eu entendo, para mim, é a maneira, vamos dizer assim, ideal, a maneira que eu acredito que possa ajudar as pessoas, né? Claro, todas as maneiras de ajudar são válidas, mas eu entendo saúde e doença dessa maneira, integrativa, sistêmica, né? Não é só o órgão que adoece, não é só a emoção que adoece. As pessoas, no momento da vida, elas adoecem por inteiro, inclusive trazendo do seu próprio sistema familiar as cargas de desequilíbrio, de desarmonia, né? Então, olhar para isso e poder abordar isso dessa maneira integrativa, sistêmica, é algo que nos ajuda a voltar, né, a direcionar para um caminho de cura mais saudável. Eu entendo dessa maneira que eu busco fazer no dia a dia com os meus pacientes, né? Sim, eu acredito totalmente dessa forma, que dessa forma a gente realmente vai na causa e trabalha a cura,
né? E não seja uma forma paliativa, mas uma forma mais efetiva, realmente. Doutor, eu já tinha falado sobre a questão da saúde emocional no começo, que a gente tem pessoas que já estão há 2 meses em casa, né? E agora, essa semana bombou aí nas TVs o assunto de novo, porque as pessoas acho que estão sentindo mais essa questão emocional, muito tempo já, né, dentro de casa, e essa dúvida também da gente não saber quando vai acabar e como vai ser quando acabar. Enfim, eu não sei se o senhor tem tido muita procura assim, de pacientes. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim para a gente. Eu acho que tem pessoas que estão sofrendo com depressão e tem pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, o que a gente pode fazer para melhorar ou para evitar nesse sentido? Então, Carla, as pessoas estão sim, já estavam, né? Eu costumo contar isso, né? Que desde o tempo da faculdade eu me ligo nesses assuntos, né? De saúde integrativa. Eu conheci a homeopatia e já decidi que eu ia fazer homeopatia desde do meu 3º ano da faculdade, que foi em 84, né? Então, eu já tenho aí 36 anos de homeopatia, dessa visão mais integrativa, que o pessoal chamava naquele tempo mais holística, né? De saúde integral. E naquele tempo da faculdade já falavam assim, olha, 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. E falavam 2020. Eu falo, nossa, mas está tão longe, né? Foi bem antes. Será que vai ser mesmo? Assim, 30 e poucos anos atrás já se falava isso, né? E isso vinha realmente caminhando. As pessoas cada vez mais ansiosas, depressivas, com fobias, com transtorno do pânico, transtornos do humor. E isso por conta do mundo que a gente estava vivendo, né? Da velocidade, dos relacionamentos interpessoais fragmentados, todas essas dificuldades, né? De mais olhar para o ter do que o ser. Então, tudo isso fazia as pessoas adoecerem, a dificuldade dos relacionamentos interpessoais, tanto os familiares como os relacionamentos de parceria afetiva. Então, as pessoas, sim, estavam adoecendo demais. E quando aconteceu tudo isso, agora do isolamento, né, isso potencializou, isso é uma crise muito grande. É algo que a gente nunca esperava aqui, nunca passamos por isso, né? Quer dizer, eu diria assim, o paralelo que eu vejo em termos de doença foi só a gripe espanhola, há décadas atrás, era um outro planeta, um outro mundo, não tinha a conectividade, interatividade que tem hoje, muito menos gente no planeta, enfim. E na Segunda Guerra Mundial, que foi um período, na Primeira e na Segunda, muito difícil também, né? Onde as pessoas muitas ficavam isoladas também, muitas se escondiam em porões e ficavam meses lá, né? Isso gerou também muitos transtornos, muitos traumas que foram herdados através das gerações, né? Por conta da epigenética, a gente estuda isso na sistêmica também, e hoje é algo totalmente inusitado. Claro, a gente está, vamos dizer assim, minimamente na nossa casa, mesmo as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma moradia que talvez não seja moderna e tudo mais, mas estão no conforto da sua casa, estão podendo comprar alimentos minimamente, ter contato com as pessoas pelo celular, enfim, que seja, e mesmo assim as pessoas não estão conseguindo lidar emocionalmente com essa situação, estão adoecendo muito. Então, eu já vim atendendo casos cada vez uma estatística maior de pessoas com ansiedade, com depressão, e agora então eu atendo, inclusive pessoas, eu atendo na clínica, continuo atendendo, o pessoal da linha de frente não para, né? E no pronto-socorro. E no pronto-socorro tem vindo pessoas com crises psicossomáticas, então achando que estão com a Covid-19, sofrendo muito, com sintomas diversos. E quando a gente examina, a gente diz, não tem a doença, graças a Deus não é. Mas o sofrimento emocional leva a pessoa a ter sintomas físicos e ela acredita que ela está adoecendo e que está morrendo, inclusive, né? A gente atende isso de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Então, precisamos ter alguma maneira de aprender a lidar com essa questão do emocional, certamente. Bem o que o senhor falou, a gente já trazia uma carga que já há tempos a gente falava disso, né? As pessoas não estão bem, muita cobrança, muita informação, enfim. E aí veio isso, só piorou a situação, né? O senhor tem alguma regra, assim, não sei, algumas dicas de o que evitar para a gente conseguir melhorar um pouco essa questão emocional e também do que fazer
você já falou do que fazer, né? Assistir bons filmes, criar uma rotina. Tem gente que está tendo dificuldade até para ter essa rotina. Mulher, principalmente, assim, eu tenho escutado muito falar que... Ontem até eu vi uma entrevista que o psicólogo falou, era um psiquiatra, se eu não me engano. Ele falou que as mulheres acabam sofrendo mais, não é via de regra, né, gente? Porque hoje em dia os homens são muito participativos e ajudam em tudo, mas geralmente a maioria das mulheres cuidam da casa, tem criança que tem aula online, acompanha, então acaba tendo uma carga mais excessiva. Eu não sei, o senhor acha que isso é real, que a mulher acaba sofrendo mais? Isso é muito pessoal de cada um. Eu acho que isso depende de cada família, da dinâmica daquela família, como é que ela funciona, né? Hoje em dia, ambos trabalham, geralmente, né? Claro que com tudo isso, essa dinâmica está mudando, porque muitas pessoas estão em home office, outras estão até perdendo o seu trabalho, né? Mas a mulher, geralmente, ela tem, vamos dizer assim, um encargo maior, às vezes, de cuidar dos filhos, né? Então, isso pode acabar sobrecarregando. A gente já falava da rotina da mulher de ter dois vínculos, vamos dizer assim, né? Um profissional e outro em casa, que tem que também fazer o trabalho de casa, embora, como você falou, hoje em dia os companheiros estejam ajudando mais, mas isso depende muito de cada família, né? E ainda mais nesse período, as pessoas precisam se adaptar à nova realidade. A nova realidade, muitas vezes, ambos estão em casa, tendo que trabalhar em home office, e as crianças estão lá tendo aula online, e aí todo mundo usando internet, enfim, fica uma rotina de casa, às vezes, um pouco mais bagunçada, e a gente precisa aprender a se adaptar no dia a dia. E você perguntou também o que evitar, né? Para que a gente não sofra mais. Eu acho que o que a gente deve evitar é ficar conectado em notícias ruins o dia inteiro. Então, isso... Desde o começo lá das minhas lives diárias, lá 19 de março, eu já falava, gente, não fiquem assistindo o dia inteiro noticiário com estatística de doença. Agora morreu mais 3, agora adoeceram mais 500, agora está acontecendo um transtorno não sei aonde. E aí muda de canal para ver o próximo se mudou alguma coisa. Isso é altamente estressante, é um fator estressor imenso as pessoas ficarem conectadas somente em notícias negativas. Então, nas minhas lives, a gente tem dado dicas, tem um canal só de notícias positivas do Covid-19. Olha quantos se curaram, tem um tratamento experimental em tal local que está dando resultado. Então, também precisamos nos conectar a notícias boas. Então, o que evitar? Evitar notícia negativa. Evitar ficar solto sem fazer nada. Então, como eu já falei, crie sua rotina. De manhã eu vou fazer, sei lá, vou arrumar casa, mais tarde eu vou assistir uma live, depois eu vou ler um livro, depois eu vou conversar com as pessoas, com a minha família por vídeo, depois eu vou fazer um curso online, depois eu vou descansar, enfim. Faça a sua rotina com flexibilidade, né? Não precisa você ter uma rigidez nesse momento, mais flexível e mais adaptável que a gente for, melhor para a nossa saúde mental. Então, crie essa rotina, faça atividade física em casa, isso é fundamental, tem profissionais, educadores físicos, dando lives pela internet, né? Então faça alongamento, medite. Nas minhas lives eu tenho feito alguns dias de meditação também, né? Leia um livro, enfim, coisas boas, né? Veja filmes suaves, comédias e tal. Procure evitar, já estamos aí numa rotina estressante, de tanta preocupação, procure evitar tudo que leva ao estresse, tudo que leva à depressão, ansiedade, e se conecte com coisas positivas. Assim a gente vai conseguir ir passando dia a dia. É o que eu falo, gente, dia a dia a gente precisa estar focado. Acordou, eu acordei, eu estou bem, estou com saúde, não estou internado no hospital nem nada. Gente, gratidão, que bom. Isso. Né? Eu estou aqui porque eu conheço gente que está morrendo. Né? Focar... Exato, colegas morrendo da linha de frente, se afastando doentes, né? E nós estamos aqui saudáveis, graças a Deus, que bom. Só tenho a agradecer. É verdade. Tem uma pessoa que está assistindo que ela comentou que teve, não sei se parente ou amigo, que chegou a cometer suicídio nessa época. A gente, infelizmente, tem escutado muito isso realmente, né? Ela até fala, será que foi um gatilho? Sim. Provavelmente, claro. Né, doutor? Todo fator estressor, ele potencializa aquilo que a pessoa já tem, né? Quando a pessoa já está depressiva, ela se matou por causa disso. Claro que isso foi só a gota d'água, provavelmente, né? É uma pessoa que já vinha
provavelmente com um quadro depressivo, já vinha sentindo que, vamos dizer assim, um vazio, né? Porque a depressão é um vazio existencial, é um vazio na dinâmica interrelacional com o nosso sistema, com nossos pais, enfim, a gente traz traumas da fase da infância, que muitas vezes a gente vai ficando adulto, porém as dinâmicas de sofrimento continuam lá e levam as pessoas a deprimirem, e muitas vezes nós não vivemos o nosso projeto pessoal, vivemos projetos de outros, enfim, são tantas questões que levam a pessoa a uma tendência suicida, né? E muitas vezes ela dá pistas, ela dá dicas sobre isso, e a gente não consegue prestar atenção, né? A gente estava no mundo com tanta velocidade, com tanta desconexão emocional uns dos outros, e essa doença mundial veio também com uma função. Eu venho falando muito sobre isso também, a função das doenças, tanto a nível físico como a nível global. E essa pandemia tem também uma função muito importante para nós, se a gente souber aproveitar, né? Sim, eu acho que serve como reflexão, como é bom nós vermos como nós somos vulneráveis, como a gente não tem o controle sobre tudo, porque a gente se cobra muito também, né, doutor? Sim, com certeza. A gente, nesse momento, né, nós nos cobramos, muitas vezes o que a gente precisa trabalhar é a questão de fortalecer a nossa resiliência, né, nossa resiliência. E o que é resiliência? A resiliência é um termo que vem originalmente da física, né? Assim como estresse, são termos que vêm da física, da sobrecarga nas matérias, né? nos materiais. Então, quando você tem um material que aguenta, vamos dizer assim, uma carga muito grande, você fala que ele tem uma resiliência grande. E esse termo foi adaptado para a medicina e para a psicologia. Então, trabalhar a resiliência é que mesmo durante a crise, mesmo durante dificuldades, perdas, a gente consiga se fortalecer, né? E não, vamos dizer assim, romper com aquele problema, né? Ficar tão doente que a gente acaba adoecendo demais e tendo um quadro muito grave. Então, a resiliência é quando a gente consegue passar pela crise, lidar com aquilo gerar um aprendizado e uma capacidade de enfrentamento, né? Então, eu consigo enfrentar aquele problema, lidar, claro que eu vou ter o sofrimento, eu vou ter perdas, mas eu vou sair daquilo mais forte e conseguindo aumentar minha resistência física e emocional. Isso é resiliência. E nós precisamos mais do que nunca de resiliência para enfrentar toda essa crise que está acontecendo. Exatamente. Doutor, uma pergunta assim, uma pergunta pedindo dicas também. Agora tem as pessoas que moram sozinha, talvez esse rapaz que tenha tirado a própria vida morasse, né? O que às vezes agrava realmente nessa situação de não poder nem sair de casa, né? E de que maneira que a gente pode ajudar quem vive sozinho? E uma outra pergunta junto, que é assim, as pessoas que moram em família, eu estava começando, antes do senhor entrar, eu estava falando disso. A gente tem um lado bom, né, que é esse agito de casa, que ajuda a movimentar, mas também tem o lado da gente ter que lidar com tudo novo, com sentimentos novos que a gente está tendo, e alguns que não são legais, e também com os sentimentos de quem convive com a gente. O que a gente pode fazer para ter uma convivência mais pacífica e para ajudar uma outra pessoa que esteja talvez sofrendo mais e precisando de um auxílio? Então, para a gente ter uma convivência pacífica, nós precisamos ser pacíficos, né? Primeira coisa. Então, eu só vou conseguir ter paciência. Exatamente, eu vou conseguir transmitir aquilo que eu tenho dentro, né? Então, nesse momento, eu já dei várias entrevistas sobre isso também desde o começo da pandemia. Muitos casais brigando, se separando entre aspas, porque ninguém consegue nem se separar nesse momento, porque muitos estão morando junto e tem que, né? Então, antigamente, vamos dizer assim, por que os casais estão se separando, estão brigando mais? Porque eles estão tendo que estar um com o outro no dia a dia. Então, esse casamento já estava em crise, as pessoas já não estavam com um relacionamento afetivo saudável, mas no momento vamos dizer assim, que aquilo se agravava, cada um ia para um canto, saía e tudo mais. Sim. Agora, não dá para fazer isso, porque tem que estar lá olhando uma para a outra, então as crises podem se agravar. Então, nesse momento, o que fazer? Primeiro, evite discussões, né? DR agora é um pouquinho complicado nesse momento. Então, nesse momento, a gente tem que ter tranquilidade, aceitação, evitar entrar em discussão, porque às vezes eu estou estressado e eu quero descontar em alguém. Quem que eu vou descontar? Quem está pertinho de mim.
Então isso aí pode gerar brigas, porque todo mundo está com os nervos à flor da pele, todo mundo está estressado, fica mais em casa, né? Então isso tudo pode gerar um desequilíbrio e uma briga muito grande, né? E inclusive tendendo até muitas vezes para agressão física, como a gente tem acompanhado, que tem acontecido. Então nesse momento não discuta, não queira ter razão. A gente fala que você quer ter razão, quer ser feliz. Então nesse momento fique tranquilo. E deixe para depois a questão de discussão e tudo mais. Nesse momento, viva em paz. E para as pessoas que estão sós, primeiro, né, eu falo muito assim, se você sabe de um parente, alguém que está sozinho, mora sozinho, tenha contato com essa pessoa, liga para ela, conversa por vídeo, né, e essa pessoa também procure se conectar com as outras pessoas. Porque hoje em dia, imagina, no tempo que não tinha celular, não tinha nada, você ficar isolado em casa, é muito mais difícil, Nossa. né? Hoje a gente consegue falar com a pessoa e olhar uma para outra e conversar. Então, diz assim que a gente tem alguns benefícios que nos dão conforto, né? Mas a questão vai muito mais longe do que isso. Eu acredito que as pessoas que não conseguem estar sós, elas sentem solidão, né? Elas estão solitárias, tá? E isso aí mostra que a pessoa não consegue estar consigo própria, né? Ela não consegue estar bem estando consigo próprio. Tem um conceito que eu aprendi muitos anos atrás com Osho, filósofo indiano, né? Que ele, para mim, ele trouxe muitas coisas positivas, fora todo o lado polêmico dele, que não é o que a gente vai discutir, mas assim algumas mensagens positivas. Então ele me ensinou o conceito de solitude. Solitude é diferente de solidão. Às vezes no dicionário é a mesma coisa, mas solitude é assim: eu sei ficar comigo mesmo. Né? Eu me amo, eu gosto de estar comigo, eu me sinto bem comigo. Se eu puder estar com outra pessoa, vai ser ótimo, porque eu vou poder compartilhar as coisas boas que eu tenho para compartilhar, eu vou receber as coisas que ela tem para me passar. Então vai ser bom. Mas primeiro, eu preciso saber estar bem comigo e me amar. Então eu não preciso que outra pessoa venha preencher as minhas carências, o meu abandono, meus traumas infantis. Eu sei estar bem comigo mesmo. Mas como conseguir isso, doutor? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que tem muitas pessoas que não conseguem isso. Elas parece que se revoltam contra elas mesmas, né? Então, elas não estão bem com elas mesmas, né? São pessoas que, vamos dizer assim, o seu centro não está em si, está no outro. Porque são pessoas que, desde a fase intraútero até os 5 anos de idade, a gente estuda isso no curso, no Consciência Sistêmica, nas constelações, né? Todos nós passamos por diversos traumas, desde o intraútero até os 5 anos de idade, claro que depois continuou, mas nessa primeira fase, chama-se fase de molde, e nessa primeira fase a gente vai desenvolver os traços de caráter, né, que vão ser defesas perante aqueles traumas que a gente passou. Então, se eu, por exemplo, vamos dar só um exemplo que é o mais clássico de entender. Depois do nascimento, até mais ou menos 1 ano de idade, é a fase em que o bebê está ali sendo amamentado, não é isso? Então ele vai criar um vínculo, a mãe estando presente, estando disponível, atenta para esse bebê, ela não só dando de mamar automaticamente, se ela tiver com conflitos de relacionamento com a própria mãe dela, com ela própria, ela não vai conseguir fazer esse vínculo de maternagem, o desenvolvimento do que a gente chama na psicologia do apego seguro. Então isso vai fazer com que esse bebê não se sinta, vamos dizer assim, acolhido por essa mãe emocionalmente. E é uma coisa de sentir, porque é um bebê que é recém-nascido até 1 ano de idade. Então, se isso acontecer, essa mãe não estando disponível para o bebê emocionalmente, por quê? Estamos culpando as mães? Não, porque ela também passou por isso provavelmente na relação com a mãe dela. Isso faz com que esse bebê desenvolva um traço de caráter chamado oral. E a dor do caráter oral é o abandono. Então é um bebê que sente o abandono da mãe, tá? Mesmo ela pode estar presente fisicamente, mas também pode ter acontecido alguma coisa que ela realmente houve um abandono, mas ela estando ali e não conseguindo passar essa maternagem saudável, porque talvez ela também não teve, ou talvez ela esteja passando por alguma dificuldade agora, talvez no relacionamento ou alguma outra questão, ela não consegue transmitir isso para o bebê. O bebê cresce com esse trauma. A dor desse trauma é sentir-se abandonado, tá? Abandonado. Então, eu posso estar adulto hoje e aí eu me sinto sozinho. Aí eu tive uma relação e a pessoa foi embora eu fui abandonado. Então, a noção é, adulto não pode ser abandonado.
Não tem como um adulto ser abandonado, porque ele deveria ser dono de si, cuidar da sua emoção. Alguém está numa relação comigo e quer ir embora, talvez, que pena, enfim, mas siga o seu caminho, siga o meu. Né? Agora, se eu me sentir abandonado, isso já se reflete que houve um trauma naquela fase. Então, as pessoas que não sabem estar sozinhas consigo mesmo, pode ser que elas tenham tido essa dificuldade lá na infância, e é um momento que a gente não lembra, nós não temos recordações conscientes, até cerca de 5 anos de idade, que é essa fase que eu falei, a fase de molde. Porque o hipocampo, que é a área cerebral que gera a memória que a gente pode acessar, ainda não está completamente formado. Então, esses traumas ficam marcados no corpo. E aí eu me sinto abandonado adulto, me sinto sozinho, depressivo porque ninguém me quer, todo mundo me abandona. Então, veja, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Primeiro, eu preciso reconhecer que essa é uma limitação, uma dificuldade minha. Primeiro passo. Depois disso, o que eu faço? Procuro um tratamento. Vou fazer uma psicoterapia, vou procurar uma constelação, vou fazer um MDR, enfim, as técnicas que eu uso, que eu sei que são boas, tem outras também, claro, que existem por aí, mas nesse momento eu preciso ter a consciência que eu tenho uma limitação, como todos temos, mas eu quero me libertar dessa restrição. Eu quero caminhar para ser um adulto mais consciente, para conseguir trabalhar, né, minha autoestima, o meu afeto por mim, o amor por mim mesmo, e aí eu poderei estar bem comigo e terei algo de bom para dar para os outros, para compartilhar. E aí, por afinidade, eu estando bem, vou encontrar pessoas que também estão bem. Porque se eu tiver abandônico, se eu tiver carente, eu vou encontrar com que tipo de pessoas? Pessoas já muito bem resolvidas, maravilhosas? Não, claro que não, né? Eu também vou encontrar com pessoas que vão ter o mesmo tipo de sensação, por afinidade. Se eu sou abandônico, eu vou procurar uma pessoa que cuide de mim. Então você pergunta para as pessoas, por que você vai casar? Por que você quer alguém? Eu quero alguém que cuide de mim, etc. Então, você está procurando o quê? Um companheiro, um parceiro afetivo? Uma parceira afetiva ou está procurando uma mãe? E aí a gente vai, né, entendendo como as relações têm problemas e desenvolvem problemas, porque nós já chegamos nas relações trazendo todos os nossos problemas e dificuldades, né? É como se a gente quisesse que o outro resolvesse o nosso problema, né? Ninguém pode resolver o problema do outro. A gente que precisa reconhecer. Realmente, o primeiro passo é sempre esse, né, doutora? A gente perceber, olhar como observador para o nosso problema e decidir, preciso melhorar, é para mim mesma, né? Um presente que eu estou dando para minha vida, para mim mesma, e procurar ajuda. E nesse momento, tem o CVV, gente, 188, quem precisar ajuda. Eu vi na sua live anterior a essa que o senhor vai começar com um trabalho voluntário, é isso? Eu estava trabalhando e ouvindo. Sim. Agora, nesse momento da Covid, né, a Associação Médica Homeopática Brasileira, em conjunto com a Associação Médica Brasileira, né, vamos fazer um trabalho de médicos homeopatas voluntários no Brasil inteiro para ajudar as pessoas que queiram tratar profilaticamente, preventivamente, né, a Covid-19, para tentar não adoecer e se já estão com sintomas também. Então, esse é um trabalho que vai ser feito, tem uma plataforma da Associação Médica Homeopática Brasileira que está sendo lançada, eu acredito que amanhã, a gente vai se familiarizar com essa plataforma e as pessoas que quiserem vão se inscrever e serem encaminhadas para médicos de acordo com a localidade onde elas moram e de acordo com o tipo de sintomas, se forem elegíveis para ser tratadas com homeopatia, né? Porque, claro, se for um caso grave que precisa internar, ela vai ter que procurar um serviço para internação. Então, eu vou estar divulgando isso de amanhã até sexta-feira nas minhas redes sociais e vai estar sendo feito um trabalho de divulgação na imprensa e os outros profissionais, a própria AMHB, a Associação Médica Homeopática Brasileira, também vai estar divulgando isso nacionalmente. Vai ser um trabalho muito bonito que a gente vai poder ajudar as pessoas. Eu sou uma apaixonada pela homeopatia e, aliás, eu vou deixar o convite aqui para a gente fazer uma entrevista para falar só de homeopatia um dia, tá, doutor? Tá, com certeza. Eu uso, assim, desde pequena em mim, na minha filha, e eu uso como prevenção realmente, porque em momentos de crise, é o que o senhor falou, precisa tomar, né, remédio, enfim. Mas eu acho a homeopatia maravilhosa, eu acho que ela trata a causa realmente, né? Eu gosto muito. Inclusive estou tomando, todos lá em casa estão tomando por conta aí da Covid. O senhor falou muito também, quando a gente falou dessa questão da gente se cobrar muito, não estar bem com a gente mesmo nesse momento de enclausuramento, principalmente para quem fica sozinho,
da questão da infância. E as crianças estão tendo que passar por algo que já é difícil para o adulto. Eu não sei se para a criança é mais fácil ou mais difícil, porque as crianças são surpreendentes. Mas como eu, por exemplo, tenho uma filha de 9 anos, né? Como que a gente pode melhorar essa convivência dentro de casa? Que atenção também que a gente deve ter com as crianças para perceber alguma coisa, o que a gente pode fazer nesse sentido? Aproveitar esse tempo que a gente está mais com elas até, né, doutor? Sim, eu digo assim, a gente sabe isso, né, na sistêmica, que quando uma criança não está bem, quando uma criança adoece, a gente precisa olhar para a família, né, porque a criança ela sempre responde àquele ambiente familiar, ao que os pais estão passando, ao que a família está passando, elas são muito sensíveis e muitas vezes as crianças entram numa dinâmica sistêmica de adoecer no lugar dos pais, né? Tipo assim, deixa que eu cuido de você, saindo da posição hierárquica saudável para uma criança. Criança, sim, os pais cuidam, são maiores, os filhos são cuidados, são menores. Mas tem muitas crianças que repetem dinâmica do sistema familiar e, se puder, elas até querem adoecer no lugar dos pais, por amor. A gente fala que não é um amor saudável, é óbvio, né? A gente fala que é um amor cego, né? Que a criança faz isso sem saber, mas para procurar fazer, assim, vamos dizer assim, cuidar dos pais. É um filho parental que está se desenvolvendo, né? Isso não é saudável para esse filho. Então, os pais têm que cuidar, os pais têm que estar bem, os pais têm que procurar nesse tempo, nesse tempo e sempre, os pais têm que ver as necessidades das crianças, porque as crianças precisam, não somente o que elas querem. Tá tudo, vamos deixar fazer tudo o que quer agora. Não, nem agora nem nunca, né? Os filhos, eles precisam ser educados desde pequenos a ter os limites, a ter responsabilidade, a obedecer, respeitar, né? São coisas que, mas isso sempre foi assim. Não sempre foi assim. E hoje é muito menos do que antes. A gente vê hoje as crianças no centro da família, muitas vezes comandando a família. E isso é totalmente fora de ordem, né? O que o Hellinger fala das leis do amor, as ordens do amor. A hierarquia é uma lei que fala o seguinte: quem vem depois é menor, é a prioridade do cuidado, mas quem vem antes faz aquilo que é necessário. Então, os pais têm que fazer o que os filhos precisam, né? Você quer ver um filho se dá muito mal na vida e ninguém quer isso, você fala assim: o que você quer para o seu filho? Eu quero que meu filho seja feliz, que ele seja saudável, que ele dê certo na vida, que ele tenha bons relacionamentos. 10 entre 10 pais vão falar isso, não é verdade? Mas por que isso não acontece muitas vezes? A gente vê filhos que crescem, continuam dependentes emocionalmente, financeiramente, não dão certo na vida. Por quê? Porque não foram respeitadas essas ordens do amor, essas leis sistêmicas da vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, nós precisamos conhecer o que é saudável para poder passar isso na família, para os filhos, para que eles cresçam de maneira saudável. Isso é um aprendizado, isso precisa de consciência. As pessoas precisam conhecer o que é saudável para saber o que não é saudável, o que é doentio, o que nós estamos fazendo na família. Porque cada família fala assim: não, eu sei o que é saudável, isso aqui é normal para a minha família. Normal não significa saudável. O que é normal para a minha família pode ser totalmente doentio, mas é simplesmente normal no sentido assim: é assim que minha família sempre fez. Então isso é normal, está dentro costume, da norma. Para a eles, norma da minha exatamente. família. Exato, mas o saudável é muito não diferente. Significa que está, exatamente, não significa que está certo, né, que esteja certo. Doutor, como o senhor acha que vai ser depois da pandemia? O senhor acha que vai aumentar o caso de pessoas com depressão? Vai continuar numa crescente? Eu acho que vai continuar e vai aumentar, infelizmente. Né? Já estava numa crescente, acredito que vai mais, porque depois da doença, vamos dizer, depois da gripe, a gente vai passar mais, sei lá, 1 mês, 2, 3, com a questão da doença, do surto epidêmico e tudo mais. Mas depois disso, vão vir as próximas ondas, que são a questão social, a questão econômica, trabalhista, financeira, né, de relacionamento. Então, tudo isso vai ter a continuidade da crise e das dificuldades. Então, não é porque vai acabar a gripe e a gente vai descobrir a vacina, está tudo bem, se Deus quiser, logo a gente vai ter protocolos de tratamento que vão dar resultado, né? Ok, espero que logo, em breve. Mas, além disso, tem todo o lado social, o lado humano, o lado dos relacionamentos, o lado financeiro, né, trabalhista, econômico, e tudo isso vai continuar pesando para as pessoas.
E aqueles que já estavam adoecidos, estavam desequilibrados, isso vai potencializar. Tudo que a gente tem hoje vai potencializar. Então, as pessoas que já estavam no movimento, numa dinâmica de criatividade, de transformação, elas vão usar a crise para aproveitar isso e para se reinventar. E outras que já estavam depressivas, ansiosas, com dificuldades de relacionamento, essa crise vai potencializar tudo aquilo que a gente traz, vai ser potencializado e transformado nesse momento, por causa da crise. Porque lembrando, o ideograma chinês para a crise tem são duas letras, 2 ideogramas. Um significa perigo, risco, e o outro oportunidade. Então, nesse grande perigo que a gente está passando, inclusive de vida, se abrem oportunidades da gente se transformar, da gente se reinventar. Sim, eu anotei eu coloquei uma bolinha, assim, uma coisa que eu escrevi, mudanças de plano. Eu acho que é um momento para a gente, total de reflexão. E aí, para a gente encerrar, assim, eu queria falar sobre isso. O lado bom, por incrível que pareça, eu acredito que tudo tenha, algumas coisas doem muito, mas a gente sempre pode tirar bom proveito. O lado bom disso tudo, doutor, qual o legado que essa pandemia vai deixar para a humanidade? Muito, eu acredito que muitas coisas. Eu acho que vai ser um momento em que a gente vai poder se transformar demais. Porque na sistêmica, eu como médico, psicólogo e trabalhando com as constelações, eu já sei, e eu vejo isso no dia a dia, constelo pessoas com doenças, trato pessoas com doenças, eu sei que as doenças têm uma função. Toda doença, ela não vem de paraquedas me castigar. Tá? Por incrível que pareça, a doença, hoje em dia, eu sou um aliado da doença. Em que sentido isso? Eu procuro entender o que a doença está querendo me mostrar, qual é a função dessa doença. Então, vamos dizer que eu tenho um comportamento em que, vamos dizer, me alimento mal, sou sedentário, uso droga, eu fumo e etc. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer, é óbvio. Em algum momento eu vou adoecer. Né? Ou eu me estresso demais, eu tenho relacionamentos terríveis, eu vou adoecer. Isso vai servir para quê, essa doença? Para mostrar para mim, olha, o seu caminho não está saudável. Então, eu, doença, estou vindo aqui para te dar uma parada para você refletir, porque se você continuar assim, você vai morrer. Então, a doença, muitas vezes, ela vem para impedir a morte, impedir que a gente enlouqueça. Então, a função da doença é mostrar o caminho saudável. Então, quando eu sou um aliado da doença, eu consigo olhar para isso. Isso em termos pessoais e familiares. Quando a gente tem uma doença coletiva, uma doença mundial, uma pandemia, como a gente está vendo e passando por ela agora, então qual é a função dessa doença? É mostrar que, como coletividade, como humanidade, nós também precisamos reavaliar o nosso caminho. O caminho do individualismo, o caminho do esgotamento dos recursos, o caminho do materialismo, esse caminho estava adoecendo o planeta. É como se nós fôssemos a doença do planeta e o sistema imunológico do planeta é o vírus que veio para dar uma brecada na gente. Né? Exatamente. Né? Então, o que nós precisamos reavaliar com essa pandemia? A natureza pandemia? que o diga também, né, doutor? Está muito mais tranquila, a natureza está se reequilibrando e tudo mais, né? Então, eu acredito que nesse momento nós precisamos pensar coletivamente, como humanidade, aprender a trabalhar em conjunto, reavaliar os valores materiais, emocionais e espirituais. Eu acho que esse é o grande aprendizado que essa doença mundial está ensinando para nós. Se a gente conseguir aprender com isso, se a gente conseguir modificar alguma coisa do nosso entendimento, da nossa consciência, do nosso comportamento, a gente vai passar por isso e se reinventar. Outros vão ficar somente revoltados e vão adoecer. Então, depende de cada um o que a gente vai fazer. Porque Nietzsche já falou, né? Não importa o que aconteça comigo, importa aquilo que eu vou fazer com o que acontece comigo. Então, mais ou menos assim, né? Está acontecendo uma crise, eu estou com dificuldade? Sim, todo mundo está. Como é que eu vou fazer com isso? Vou me revoltar ou vou me reinventar? E aí depende de cada um. Sim. Cada um de nós possa se reinventar, possa usar flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, agir como adultos e fazer aquilo que tem que ser feito. É o que eu desejo para cada um. Que bom. Doutor, vou lhe pegar meio de surpresa, mas acredito que o senhor deva ter alguma indicação de um livro, um filme, que a pessoa possa ver que possa ajudar, que seja bom, que faça bem, nem que seja uma comédia para rir. O senhor tem alguma indicação?
Olha, eu dei uma dica hoje, assim, me perguntaram na minha live, e deixa aqui o convite para as pessoas que seguem você, todo dia às 15h30, Sim. no meu canal do Instagram, eu faço lives para a gente estar junto, participar, tirar dúvidas, dicas, etc. Hoje eu dei uma dica de um livro do Bert Hellinger, que é vamos dizer, o pai das constelações familiares, chama assim, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que é um livro de consulta em que ele explica toda essa teoria sistêmica que eu coloquei aqui de uma maneira breve. Ele fala muito sobre isso, né? Então, esse livro é um livro bacana para quem quer começar a entender sobre a questão sistêmica, sobre a questão das constelações familiares, o entendimento da vida, das doenças, dos relacionamentos sobre o prisma sistêmico. Esse é um livro que eu acho muito bacana. Quem quiser começar, pode começar por ele. Quem participa dos meus canais do WhatsApp, quem quiser me chama e eu coloco, a gente pode compartilhar também esse livro lá pelos canais do WhatsApp. Ah, interessante, doutor. E é bom e pode ajudar nesse momento também, né? A pessoa passar de uma forma melhor, se superar, se compreender. Com certeza. Criar uma nova realidade. Exato. O caminho de ampliação da consciência é um caminho que ajuda a gente a ir para o mundo do adulto, o mundo saudável. Então, eu recomendo, é o que eu busco sempre transmitir para as pessoas. Claro que eu também estou nesse caminho, eu estou buscando isso também, não sou perfeito, ninguém é, mas a gente está buscando cada vez mais ampliar a consciência e procurar entender um pouco das coisas que estão acontecendo. Então tá ótimo, doutor. Eu agradeço aí toda a sua ajuda, né? Suas explicações. Aí espero que tenha ajudado muita gente. A live fica aí 24 horas. Dá para todo mundo ouvir e ver, né? O senhor, a gente não conseguiu, mas o som estava bom. Então todo mundo pôde aproveitar, as pessoas participaram. Doutor Roberto, como disse, todo dia ele faz live lá no Insta dele, Roberto Debski, à tarde, às 15h30. Eu sempre que posso assisto, é muito bom. E depois, doutor, eu vou compartilhar aí a divulgação dessa questão da homeopatia, desse trabalho voluntário, dessa assistência que eu achei muito interessante também. Te agradeço. Quem quiser participar, quem quiser assistir as lives no canal do YouTube, eu tenho subido todas elas. Se você colocar no Stories, eu vou ver se eu consigo baixar e subir no canal do YouTube também. Vou colocar live, né, que pode deixar. Como ela está no seu canal, se você colocar no Stories, acho que eu consigo baixar e subir lá no YouTube. Tem aplicativo que dá para baixar sim, eu costumo fazer isso no meu também. Todas as entrevistas ficam lá no meu canal do YouTube também, Carla Palamone. Quem quiser, assiste. Tem várias também, tem aquela que nós fizemos sobre constelação familiar. Então as pessoas podem lá assistir. Né? Legal, te agradeço pelo convite. Também. Quando precisar, estou à disposição. Tá ótimo, doutor. Obrigada, uma boa semana aí para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Vou encerrar, tá bom? Até logo.